vacinação. Vale a pena, né? Eu tô com a situação. Olá! O vírus da gripe H1N1 começou a circular mais cedo do que o normal este ano. O aumento repentino de casos da doença na região metropolitana de São Paulo levou a Secretaria Estadual de Saúde a antecipar o calendário de vacinação. O objetivo é imunizar 3 milhões de pessoas em grupos prioritários: os profissionais de saúde, as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, as gestantes e os idosos. Este é o tema do programa Em Discussão especial de hoje com os nossos convidados. O infectologista Dr. Roberto Focaccia, da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Youssef Alimeri Júnior, presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, e doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão Especial. Preocupada e com medo da contaminação pelo vírus da gripe H1N1, a população está mudando a rotina. Luciana Bispo está muito preocupada. Ela é professora em uma creche na zona leste de São Paulo e das 24 crianças que cuida, 4 estão afastadas com H1N1, a gripe causada pelo vírus influenza. É uma gripe e, assim, com sintomas que levam até a morte. Te preocupa? Muito. Por conta do atendimento. Exatamente, a gripe é uma enfermidade que até nós estamos sujeitos, mas o que é pior em tudo isso é a falta de atendimento. De 1º de janeiro a 22 de março deste ano, o estado de São Paulo registrou aumento de quase 40% no número de casos de H1N1 em comparação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes também aumentou, passou de 28 para 38. Isso fez com que a Secretaria Estadual de Saúde antecipasse a vacinação. Geralmente a campanha tem início no final de abril, mas este ano começou na primeira quinzena do mês. São quase 3,5 milhões de doses. Os sintomas da gripe H1N1 são febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor de garganta, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas e vômitos. Sintomas que se parecem com os de outras doenças, como a dengue, por exemplo. Eu tô com medo, bastante. É tanto que eu já fiz uma limpeza em casa. Cuidar dos pratinhos, né? Deixar a água empoçada. Tem que se guardar, né? Porque H1N1 pode matar, né? Gestantes, doentes crônicos, crianças pequenas e pessoas com problemas respiratórios são mais vulneráveis ao H1N1. Nayara está grávida de gêmeos e mudou toda a rotina para não ser contaminada. Você sabe o que é H1N1? É um tipo de gripe, né? É a gripe suína. Você está preocupada? Muito. Porque eu tô gestante e eu tenho medo de causar alguma coisa com meus filhos. É muito sério isso, né? Quem não se enquadra no perfil de vacinação gratuita da Rede Pública de Saúde pode procurar clínicas particulares. As vacinas podem custar até R$200. Estou com medo porque é tanta doença hoje, vê esse mosquito do Zika e outros mais doenças por trás. Hoje qualquer dor de cabeça, qualquer coisa, a gente fica preocupado, entendeu? Doutor Focaccia, o Paulo, aí, o aposentado, o último que apareceu aí na nossa reportagem, falou do medo, falou da Zika, falou de doenças que estão surgindo. Teve um outro senhor na reportagem que falou que já limpou os vasinhos, está preocupado com a dengue. Ou seja, é tanta doença aí recentemente que chegou e até a população está um pouco, acho que, confusa em relação a isso. O que o senhor avalia nessa questão? Pois é, nós tivemos o azar de ter várias crises, de várias epidemias ao mesmo tempo, e isso atrapalhou um pouco a cabeça das pessoas, da população. Acho que se a gente conseguir reduzir um pouco essa tensão da população, esse programa aqui já atingiu seus objetivos, né? Na realidade, a gripe causada por esse vírus, H1N1, o H3N2, enfim, pelos vírus que estão correndo aí na população, eles são transmitidos de pessoa a pessoa. Então, o grande problema são as gotículas que são expelidas pelo espirro, pela tosse, né? Que pode atingir diretamente as pessoas. A gente sabe que esse vírus
ele tem um alcance até de 1,5 m, 2 metros, né? Então a pessoa quando tosse ou quando espirra pode contaminar outras pessoas. E mais do que isso, esse vírus consegue sobreviver algumas horas no meio ambiente. Então, nos ambientes onde estão colocadas as pessoas compartilham esse ambiente, e houve espirro, foi expelido esse vírus, ele pode sobreviver, por exemplo, numa maçaneta, enfim, num corrimão, numa mesa, no ônibus, né, em que todo mundo segura ali nas superfícies, e encostando a mão ali e trazendo próximo do rosto, seja na boca, no globo ocular, no nariz, ele pode adquirir a infecção. Então, os cuidados que a população tem que ter é exatamente esse: evitar aglomerações, evitar quando tossir, colocar um lenço na frente da boca, evitar espirros, né? E quando alguém oferece uma situação como essa, procurar evitar o contato mais próximo, né? Lavar as mãos é fundamental. Se não puder lavar a mão porque está numa ocasião imprópria, mas ter junto na bolsa, no bolso, ter o álcool gel, que mata o vírus. Ele é suficiente para matar o vírus. Então, os cuidados que a população tem que ter são esses, né? Evitar de usar copos compartilhados, talheres compartilhados, evitar ambientes em que tenha ar-condicionado. O ar-condicionado resseca muito as mucosas, né? Procurar ambientes arejados, abertos, manter a janela aberta, né, o máximo possível, deixar entrar sol. O sol é importante. Né? Doutora Helena, ainda dentro dessa questão da confusão que a população está fazendo do H1N1 com Zika, com chikungunya, com dengue, os sintomas muitas vezes até parecidos, o Dr. Focaccia citou H3N2, né? Então tem H1N1, H3N2, o que é tudo isso? Que siglas são essas? O que isso significa? É uma variação do H1N1, esse H3N2? A gente acha que fica mais fácil explicar o seguinte: nas nossas campanhas nós usamos uma vacina trivalente. Né? Então, o que significa uma vacina trivalente de uma vacina contra o vírus influenza? Porque são vários tipos de vírus influenza, tipos, subtipos. Mas vamos falar dos mais conhecidos, né? Porque agora as pessoas conhecem o nome e sobrenome desses vírus. Então, quem é o H1N1? Então, o H1N1, toda vacina contra a influenza tem um H1N1, um H3N2 e um B. Mas eles mudam de nome. O que não tem mudado de nome até então é o nosso velho conhecido H1N1, cepa pós-pandêmica de 2009. Esse vírus que circulou, né, que foi uma pandemia no ano de 2009, ele já faz parte da vacina desde 2010. Então, desde 2010, ele faz parte da composição de uma vacina trivalente que utilizamos nas nossas campanhas. E está fazendo parte, sim, dessa vacina, dessa campanha que iniciamos agora aqui na Grande São Paulo. Então, o H1N1, ele faz parte. Temos também o tipo H3N2, que é um outro tipo de vírus influenza, que ele também pode mudar de nome. Na composição dessa vacina deste ano em especial, é o H3N2 a Hong Kong. De um modo geral, o nome ele é da cidade de onde foi isolado o vírus. E temos também, na vacina que utilizamos, uma vacina trivalente, um tipo B. Então, o B também é um outro tipo de vírus influenza. Então, são vários os tipos de vírus influenza, resumindo, mas os mais frequentes, que poderiam ser que circulam de um modo geral no mundo, eles estão nesses 3 tipos. Por que tem que tomar todo ano a vacina? Essa pergunta é muito importante. Porque nós estamos indo, olha, veja só, quem diria, né, que a gente chegaria a uma 18ª. Nós estamos comemorando esse ano a nossa 18ª campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. 2 são os motivos do porquê se vacinar todo ano. Primeiro, a vacina é feita sob medida para os principais vírus que circulam no hemisfério sul.
Então, são coletadas amostras de vários locais sentinelas e a OMS, né, para o hemisfério sul, por exemplo, em setembro, outubro, se define qual será a composição da vacina para o hemisfério sul. Então, a composição da vacina pode mudar, mas dentro desses 3 tipos, H1N1, H3N2 ou B. Então, ela é feita sob medida para os principais vírus que circulam no hemisfério sul para aquela temporada. Agora, por que temos que vacinar todo ano? Temos que vacinar todo ano, porque diferente de uma vacina do sarampo, que uma vez a pessoa protegida, até o momento ela vai estar protegida para o resto da vida, a vacina contra a influenza, a duração da proteção pode ser de 6 a 10 meses. Então, a duração da proteção, ela depois de um ano, né, 8 meses, 10 meses, essa proteção reduz. Então, por isso a importância dessa campanha e por isso a vacinação anual. Doutor Youssef, o doutor Focaccia chamou a atenção para os cuidados necessários, colocar a mão na frente do rosto ao espirrar, não compartilhar copos, enfim, as maçanetas, toda essa preocupação que todo mundo tem nesse momento. Agora, quando o doente vai ao hospital, está lá na sala de atendimento, aguardando, pode contaminar alguma coisa, pode transmitir esse vírus. Quais são os cuidados? O que a Federação dos Hospitais está orientando as instituições de saúde para que elas, nos seus ambientes ali onde os pacientes estão aguardando atendimento, o que tem que ser feito lá para proteger essas pessoas, não essas pessoas, pessoas que não estão doentes e que podem ser contaminadas? Perfeitamente. Esse é um grande problema, a questão de administrar o serviço de urgências. As urgências aqui no Brasil estão, e principalmente aqui na nossa região, na região metropolitana de São Paulo, elas estão saturadas de pacientes. O nosso secretário, Dr. Davi Wipp, diz sempre que, se for fazer a estatística das pessoas que procuram pronto-socorro, 75% a 80% dessas pessoas não precisariam estar no pronto-socorro. Então, uma atuação nossa é exatamente alertar para isso. Se você não precisa ir no pronto-socorro, se você não tem uma urgência, principalmente nesse momento, não vá ao pronto-socorro. Por quê? Porque o pronto-socorro pode ser uma fonte de contaminação. Por outro lado, do ponto de vista administrativo, o que nós estamos fazendo? Orientando o serviço, que evidentemente os grandes hospitais aqui de São Paulo já têm isso há muito tempo, que é o seguinte: você faz uma pré-triagem na porta do pronto-socorro. E se o paciente ele tem uma suspeita, por exemplo, nós falamos aqui nesse programa de febre alta, fadiga, coriza e tudo isso aí. Se o paciente já tem isso, ele é um potencial suspeito. Ele já tem que ser dirigido para um lugar separado de quem chega lá com uma dor no pé. Então, isso é um problema que nós estamos tendo e a federação está orientando a todos para que exatamente trabalhe nesse sentido. Por menor que seja a sua estrutura física de um pronto-socorro, e a gente sabe que aqui na capital os pronto-socorros dos grandes hospitais estão preparados para isso, já estão atuando dessa maneira e atuando bem. Porém, nem todos têm esse tipo de estrutura física para poder definir que o paciente, essa pré-triagem, paciente com febre alta, já coloca a máscara, já higieniza mãos e já vai para um lugar separado. Essa é a orientação que nós temos dado e com o apelo que está tendo aqui, eu acho que a população está bem consciente desses riscos que nós estamos passando nesses momentos. Doutor Focaccia, a gente está nessa questão porque o vírus se antecipou esse ano na chegada mais do que nos anos anteriores. Quais são as hipóteses para isso? Bem, veja, o vírus da influenza, ele tradicionalmente tem uma sazonalidade, ele aparece em determinada época do ano. Esse ano apareceu mais precocemente, pegou todos de surpresa. Existe muita controvérsia para explicar esse fenômeno. Muitos acham, aí são hipóteses,
Muitos acham que foi excesso de viagens ao exterior, que o hemisfério norte está ocorrendo muitos casos, então esses viajantes poderiam estar trazendo o vírus para o Brasil. Outros acham que essas aglomerações de rua, todas essas manifestações que estão ocorrendo diariamente no Brasil, possam estar também contribuindo para isso. Mas uma coisa que talvez seja importante, sem excluir as outras hipóteses, nós estamos assistindo uma mudança da sazonalidade de vários vírus, e um deles é o da gripe. Ela tem ocorrido, a gripe sazonal, a gripe comum, e mesmo a gripe por H1N1, H3N2, né? Elas têm, esses vírus têm circulado no nosso país e em outros países do mundo todo livremente. Então são poucos casos que ocorrem ao longo do ano, né? Então essa é uma teoria de que encontrando uma população bastante suscetível e com um vírus que sofreu muita mutação e que já é muito mais agressivo do que do ano anterior, teria provocado essa epidemia mais precoce do que o esperado. Doutora Helena, essa situação pode piorar com a chegada do frio porque estamos com a temperatura alta, os ambientes estão abertos, arejados, né? Essa é uma das recomendações. Imagine quando o frio chegar, que todo mundo vai fechar as janelas. Sim, mas aí por isso a campanha de vacinação, né? Então, esclarecendo o que está sendo realizado, considerando a antecipação da circulação do vírus H1N1, não é? Aqui no estado de São Paulo, a primeira região onde se constatou isso foi na região de São José do Rio Preto. Então, em março, já iniciamos uma ação de vacinação nos 63 municípios daquela região. Só que com qual vacina? Com a vacina do ano passado, que dentro da validade, mas com a vacina do ano passado. Por quê? Na sua composição tem o vírus H1N1. E, considerando agora, neste momento, o atual cenário, onde nós tivemos aí também uma maior circulação de vírus aqui na Grande São Paulo, nós iniciamos nessa semana, dia 4 de abril, uma ação de vacinação para os grupos prioritários aqui na Grande São Paulo, de modo escalonado, né, por etapas. Então nós já estamos iniciando a ação de vacinação. E para o restante do estado, pelo menos neste momento, de acordo com a atual situação epidemiológica, nós iremos completar a ação de vacinação dentro dos grupos prioritários para o restante dos municípios do estado a partir do dia 30 de abril. E assim como é uma ação que será realizada nacionalmente. Então o restante do país, exceto Paraná, alguns estados do sul-sudeste também estão antecipando agora para o dia 20, 20 e pouco, a ação de vacinação. Resumindo, a gente espera que com isso, chegando no inverno, a gente possa estar com esses grupos prioritários adequadamente protegidos. Pode ser considerada uma hipótese para essa situação do vírus estar entre nós antes do tempo, ter tido falta de imunização no ano passado? Impossível. Falha das autoridades ou a população não procurou a imunização? Eu posso dizer, porque coordeno essa campanha já há algum tempo, nós temos uma meta a vacinar os grupos prioritários, que é uma meta de vacinar pelo menos 80%, que é essa ação que a gente vem fazendo já há 18 anos, estão completando 18 anos. E a cobertura vacinal dos nossos grupos prioritários foi superior ou igual a 80%. Só somando, vacinando também as pessoas portadoras de comorbidade, né? Nós vacinamos o ano passado em todo o estado de São Paulo quase 10 milhões de pessoas, que é, em média, ano a ano, a gente vem aumentando pouco a pouco a adesão dessas ações de vacinação. Ou seja, a cobertura vacinal dos grupos prioritários foi excelente dentro das metas a serem cumpridas. Agora, o que eu queria só ressaltar, né, aproveitando este programa, e que nós vamos intensificar essa informação. A vacinação das pessoas portadoras de alguma comorbidade, né, traduzindo, né, a comorbidade, são aquelas pessoas portadoras de alguma doença crônica. Então, vamos começar a intensificar mais, elucidar mais, porque o que a gente percebe? Tem pessoas que têm doença crônica, mas ele não se acha que tem doença crônica, né? Então ele tem diabetes, mas ele convive com aquela diabetes, toma um medicamento, ele acha que então está bem, ele está controlado, então ele não tem uma doença crônica. Então nós vamos divulgar mais, intensificar mais a informação e a importância
que os asmáticos, os renais crônicos, os hepatopatas, os imunodeprimidos fazem parte sim do grupo de vacinação e é importante, muito importante que essas pessoas sejam adequadamente vacinadas. Então, eu chamei a atenção aqui na abertura do programa, as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, as gestantes, os idosos, os profissionais de saúde. Então, nós temos aí as pessoas com doenças crônicas. Sim, temos mais alguns grupos. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria só fazer um adendo. Nós estamos chamando todas as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. 6 meses a menores de 5 anos de idade. Sabemos que a população alvo de maior risco dentre as crianças são as crianças menores de 2 anos. Mas nos últimos anos nós ampliamos essa ação de vacinação para os menores de 5 anos. Grávidas, em qualquer período da gestação. Essa vacinação na gestante é muito importante. Temos ainda grávidas achando, né, que tomar vacina não se indica na gestação. Pelo contrário, é uma vacina inativada, ela pode sim ser vacinada durante a gestação, em qualquer período da gestação. Então, sempre um chamado especial para a grávida. Né? Temos a experiência do que aconteceu na pandemia e na época da circulação desses vírus, a gravidade que uma grávida, uma vez se infectando pelo vírus influenza, ela pode evoluir, puérperas. Então, as puérperas, as mães que acabaram de ganhar nenê, né, até 45 dias do parto. Estamos chamando também quem? As pessoas com 60 anos ou mais e as pessoas com comorbidade, que já há muito tempo também são vacinados. E os trabalhadores da saúde. O grande objetivo da vacinação dos trabalhadores da saúde é que eles estejam protegidos e que, né, estão aí na linha de frente do atendimento desses pacientes. Então, é muito importante que eles estejam adequadamente protegidos. Doutor Youssef, então, o que as pessoas devem levar em consideração em termos de sintomas para procurar o hospital, para não ir aleatoriamente, para não ir desnecessariamente? Então, esse é um problema sério, porque as pessoas acabam procurando o pronto-socorro pela dificuldade de ir ao consultório do médico. Sim, porque você tem que marcar a consulta, até a data chegar. Exatamente. E aí você liga para o seu médico e o médico fala, olha, eu tenho consulta para daqui a 2 semanas. Aí ele vai ao pronto-socorro para ser já está bom, né? 2 semanas está bom. Eu falei 2 semanas, mas tem casos até com um tempo mais estendido. Então a questão é essa, quer dizer, você não pode, a pessoa tem que saber que se ela tem um problema, que ela está sentindo há vários dias, ela tem um problema que normalmente as pessoas se conhecem. Entendeu? Sabem que algo está errado. Sabem que alguma coisa está errada, mas que aquele erro não é exatamente uma urgência. Você não está com dor que te impede de trabalhar, você não está com dor que te impede de deambular, de andar, de levar a sua vida normal. A partir do momento que você tem algum tipo de dificuldade de realizar a sua atividade normal, você tem que ir ao médico, não tem dúvida. Mas procurar o pronto-socorro por uma dor de cabeça que você tem eventualmente, e você já teve inúmeras vezes, e que passa com facilidade com o remédio, você toma um analgésico e passa a sua dor de cabeça, você toma um analgésico, passa a sua febre, e você mantém isso aí sem um mal-estar maior, sem uma coisa, você não precisa ir ao médico naquele momento. A pessoa vai ao pronto-socorro com os sintomas, e aí ali na triagem ela já é separada dos demais e passa lá pelo atendimento. O que é feito para identificar de fato que ela está, para fechar o diagnóstico, que ela está com aquela, com a gripe, com o H1N1? Então, o H1N1 você vai fazer a sorologia específica para o H1N1, que não fica pronta na hora. O que o médico assistente vai agir ali, ele vai auscultar, vai fazer um exame físico completo e vai ver se você tem apenas uma febre, que pode ser uma gripe comum, ou você está caminhando no caso, para uma complicação do H1N1, que são as dificuldades respiratórias. Agora, aquele exame clínico que é feito a partir da experiência do médico, ele já pode ter uma grande suspeita e já pedir para aquela pessoa se isolar, apesar do diagnóstico ainda não estar fechado, porque o resultado da sorologia demora um pouco. Ele pode ter esse procedimento? Sem dúvida, sem dúvida. Um exame clínico bem feito, você descarta a gravidade da doença. Você pode descartar com o exame físico bem feito, sem dúvida. Até porque você vai levar, além de você fazer o exame físico, você vai levar em consideração os grupos de risco.
se a pessoa é rígida, se a pessoa tem as comorbidades que a doutora Helena acabou de falar. As comorbidades são as doenças que ele convive. Por exemplo, insuficiência renal crônica, paciente que está em hemodiálise por causa de insuficiência renal crônica, paciente que tem um diabetes, que está sempre indo ao médico para controlar essa glicemia, para controlar, ou já tem alguma outra complicação vascular do diabetes. Isso tudo são agravantes que realmente aí a pessoa, se não tiver essas comorbidades, é muito mais fácil para o médico descartar apenas com o exame físico. Se tiver a presença dessas comorbidades, evidentemente que os médicos vão tomar os cuidados necessários. Por que o H1N1 pode levar à morte, doutor Focaccia? Esse vírus, ele tem... a doença crônica ali que está associada, ou a gripe então somente pode matar? Não, esse vírus ele agride o sistema respiratório alto e ele penetra nas células epiteliais, assim chamadas, né? E ali eles provocam uma resposta imunológica muito grande, com a liberação de substâncias do sistema imunológico, que a gente chama de linfocinas, que estimulam a produção de uma resposta inflamatória muito grande. Isso pode ocorrer em nível de pulmão, em nível de coração, há muita miocardite ocorrendo nesses casos. E, enfim, é uma complicação, é uma resposta imunológica exagerada à frente a uma agressão a um sistema epitelial, sistema de células do orofaringe. Isso não ocorre na gripe comum, por isso que a mortalidade na gripe comum é muito menor. Ela ocorre mais só naqueles indivíduos já muito idosos ou que já têm comorbidades, né? A gripe pelo H1N1 e por esses outros tipos de vírus de influenza tem provocado morte por problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas endócrinos, etc. Também em indivíduos que não são portadores de situações crônicas, né? O tratamento da gripe pelo H1N1, doutora Helena, é com o Tamiflu, é isso. Esse é o nome do remédio. Tem esse medicamento suficiente para essa quantidade de casos que tem surgido? Então, antes de falar do tratamento, né, que é utilizando o Zeltamivir, eu queria só relembrar algumas questões que o próprio Manual do Ministério da Saúde coloca, né? Então, primeiro, alguns alertas. Crianças com menos de 2 anos de idade, que a gente costuma dizer, né? Tá mamando, tá se alimentando, tá brincando, mas de repente tem febre alta, acompanhada de tosse, coriza. Parte dessas crianças tem diarreia, não é? Então, crianças que evoluem, a gente tem falado, né? Não é na primeira febre, né? A gente fala para as mães, não é na primeira febre que você já vai para o pronto-socorro, mas se esse quadro persiste, febre alta, isso que chama atenção, de início abrupto, e o seu bebê, a sua criança não está bem, e mãe conhece, né? Ai, meu filho não está bem, e é uma febre que persiste, qual a orientação? Nesses casos, tem que ir no pronto-socorro, né? Para uma adequada avaliação. E muitas vezes, na atual situação, nem se faz mais o SWAB ou o teste rápido. Só com esse conjunto de sinais e sintomas, nós estamos autorizados, em crianças nessa faixa etária, a iniciar o tratamento com o Zeltamivir na dose específica, variando na idade. Quero aproveitar também que a definição de caso, que é o sinal de alerta para adultos ou qualquer outra pessoa, é também neste conjunto de sinais e sintomas. A pessoa está bem, de repente tem febre alta, chama atenção o adulto, uma dor no corpo importante e um sinal importante, falta de ar. Começa a ter falta de ar, algum sinal de dispneia, é fundamental que esses pacientes procurem um atendimento médico. E o tratamento é com o Zeltamivir, de preferência, né, nas primeiras 48 horas no início do início dos sintomas. Sabemos que hoje, em muitas farmácias, o Zeltamivir não está disponível, mas está presente na rede pública. A gente costuma dizer, o site aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né, do município de São Paulo, lá ele coloca lá todos os endereços dos postos onde você vai com a receita retirar o medicamento. E sabemos também que várias regiões têm plantão de 24 horas para que o usuário, né, a pessoa que está com a receita, possa retirar o seu medicamento.
Como é que se difere? Sim. Acrescentar, a doutora Helena, a questão da medicação, Tamiflu é um nome comercial de uma dentre 3 medicações disponíveis para tratamento contra a influenza. Não existe uma comprovação total de eficácia dessa medicação. Sabe-se que, administrada muito precocemente, ela diminui o tempo de doença e diminui um pouco as complicações. Agora, ela não deve ser... Houve uma psicose coletiva na população correndo atrás desse medicamento desnecessariamente. Não é necessário tratar uma pessoa que tem uma simples gripe, né? Ela tem que ter, como diz a doutora Helena, pelo menos dificuldade respiratória. No mínimo, dificuldade respiratória. É uma medicação, enfim, sabiamente o Estado comprou toda a produção desse laboratório que produz esse medicamento que foi nominado e está sendo distribuído na rede pública. Então é sobre recomendação médica. Sobre recomendação médica. O que a população está fazendo é tentando até importar o medicamento e qualquer febrinha, qualquer gripezinha, um resfriado, uma alergia respiratória, está tomando a medicação, o que não é indicado. Nós temos que desmistificar isto, né? Não é uma medicação 100%, é uma medicação que ajuda, mas por recomendação médica, depois de feita toda a avaliação clínica. Mas só para a gente fechar esse bloco, doutora, pode ser um medo até exagerado da população, mas no sentido de eu vou chegar no pronto-socorro, especialmente no setor público, não vou ter atendimento, não vou sair de lá com a informação correta, eu já vou me virar aqui sozinho. Pode ser um temor nesse sentido também. Houve um exagero, né, de colocação. O que nós vimos é que a população assustada com isso, especialmente a população que não tem risco, não pertence a grupo de risco, saiu atrás de vacina e do Tamiflu. Mas desesperadamente. A gente vê a população na rua, desesperada atrás de vacina e do Tamiflu. Não é por aí. Nós temos que desmistificar isso, né? Você está na TV Assembleia SP, estamos falando hoje da gripe H1N1, aqui no programa em discussão especial. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre a gripe do vírus H1N1. Doutor Youssef, bom, dentro dos hospitais, então, o que é que está acontecendo nesse momento? Não existe a necessidade, por exemplo, de alas separadas, receber pessoas em locais separados com aquelas que são maiores suspeitas de ter a doença? Então, nós precisamos falar a respeito do atendimento. Então, o atendimento de urgência, o atendimento de pronto-socorro. Esse sim nós estamos indicando que seja, a partir do momento que o paciente chega com suspeita do H1N1, sim, ou mesmo se ele tiver febre alta, que pode não ser H1N1, mas desde que tenha essa febre alta, desde que tenha sintomas de uma gripe, ele deve ser atendido numa ala separada dos outros, os outros pacientes que vão ao pronto-socorro. O que nós estamos imaginando é o seguinte, que no ponto de vista de pacientes internados, isso aí praticamente não existe, porque se o paciente for internado, ele vai ser internado apenas se ele tiver algum tipo de complicação. Porque senão, como falou o doutor Focácia, ele vai receber o antiviral, o medicamento, e ele vai para casa, ele vai fazer o tratamento em casa, ele não vai ficar internado, certo? O que nós estamos efetivamente trabalhando é que o paciente receba o atendimento de modo separado no pronto-socorro. Porque o grande problema é a sala de espera, não é o atendimento em si. Como falou o doutor Focácia também, quer dizer, as gotículas de saliva, os espirros, e tudo isso transmite vírus. Quer dizer, o vírus tem esse diâmetro aí de 1 metro, 1,5 metro, quer dizer, então, esse é o grande problema. A cadeira que o paciente está sentado pode ser um transmissor
Então, na verdade, nós precisamos, o hospital, o serviço, nós estamos alertando, a partir do momento que o paciente tem a suspeita de estar com H1N1 e senta-se numa cadeira, e daí ele vai para o consultório, essa cadeira precisa ser higienizada. E isso é parte da administração do serviço de saúde. Isso já não é parte ou seja, o serviço de saúde está lá para trabalhar pela saúde. Ele não pode ser um vetor de contaminação pro paciente. Pelo contrário, nós precisamos recuperar a saúde dos pacientes. Doutora Helena, tem uma situação que mudou esse ano, e eu vi já inúmeras explicações em anos anteriores que a senhora fez, as pessoas dizendo que não tomavam a vacina da gripe porque ficavam gripadas. E hoje está todo mundo correndo atrás da vacina da gripe e esqueceram disso. Ou seja, as pessoas não ficam gripadas quando tomam a vacina da gripe. Por que mudaram agora de pensamento em relação a isso? Então, todos esses anos, né, trabalhamos com esta questão. Isso foi feito em cima de uma pesquisa de opinião pública feita lá no ano de 2000, 2001. Porque o nosso primeiro ano de campanha de vacinação contra o vírus influenza, a nossa cobertura foi 85%. Nos 3 anos seguintes, essa cobertura caiu. Eu falei, nossa, gente, o que está acontecendo? Então, foi feita uma pesquisa de opinião pública e que apontou estas questões. As pessoas estavam deixando de tomar a vacina contra a influenza porque achavam que a própria vacina pudesse causar doença. Então, a gente sempre deixa claro, impossível. A vacina ela é composta apenas de fragmentos do vírus, suficientes para induzir proteção, mas de modo nenhum vai causar doença. Outra questão que foi apontada... Anticorpos. Sim, cria anticorpos e vai dar essa proteção por pelo menos de 6 a 10 meses. O que explica, então, uma gripe que tenha surgido logo após a aplicação da vacina, ou um resfriado? Pode ser um resfriado, que é um outro vírus, como pode ser uma gripe ou então, que já estava ali incubada. Exatamente isso, porque a duração o início da proteção é em torno de 15 dias depois. Então, como a gente fala, né, se ele já estava incubando, já estava infectado, a vacina não vai dar tempo de proteger. Né? Então, temos essa questão, essas falsas ideias, né, de que a própria vacina da gripe. Então, isso já está comprovado que de modo nenhum isso causa. Agora, outra questão que foi apontada nessa pesquisa de opinião pública lá no ano de 2000, que as pessoas não viam a importância. Por que tomar vacina da gripe? Porque achavam, imagina, gripe é resfriado. Aí toca de novo explicar. Resfriado, quem causa é um rinovírus, é um outro vírus. E a gripe Agora, é a gripe é a influenza e deixa de cama, não é? Então, este ano, né, que as pessoas vendo, né, que o vírus influenza, sim, pode ser grave, e principalmente grave em grupos de risco, a procura à vacina aumentou bastante. Como é que a gente identifica, a senhora já falou, mas vamos esclarecer melhor, como é que a gente identifica quando a gente tem um resfriado causado pelo rinovírus ou uma gripe causada pelo influenza? A gripe derruba, o resfriado de um modo é aquela geral, coisa mais branda. De um modo geral, a gente explica assim, né? Nós pediatras explicamos muito assim, né? Porque as viroses são muito frequentes entre as crianças. Então, de um modo geral, quem causa o resfriado é um rinovírus, é um outro vírus. De um modo geral, é um quadro mais leve, com tosse, coriza nasal e nem sempre vem acompanhado de febre. E não tem vacina para isso? Não, neste momento não temos vacina. Agora, a gripe não. Gripe é aquele de início abrupto, né? Que deixa de cama. Então, de modo geral, é dessa forma que a gente diferencia. As vacinas oferecidas pelo Estado e as vacinas oferecidas pelas clínicas particulares são as mesmas ou tem diferença? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que tem sido feita muito neste ano. Primeiro, a vacina que nós utilizamos é a vacina recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é uma vacina trivalente, composta de 2 tipos do vírus A, que é o H1N1, um tipo do H3N2 e um tipo do vírus B. E é essa vacina que a gente vem usando em todos esses anos. E é uma vacina, como a gente falou, ela é feita sob medida para os principais vírus que circulam no nosso meio. Né? Então, é essa a questão. O que temos nas clínicas privadas? Algumas clínicas têm a chamada vacina tetravalente ou a quadrivalente. Ou seja, ao invés de termos apenas um tipo do vírus B, ele tem os 2 tipos de vírus B. E essa é a grande diferença. No entanto, é muito importante deixarmos claro, os principais vírus que circulam no nosso meio são muito bem cobertos com uma vacina trivalente que está sendo feita sob medida, exemplo dos outros anos, para os principais vírus que irão circular agora no inverno no hemisfério sul. Agora, essa diferença faz diferença?
no dia a dia, né? No dia a dia, colocando aí a circulação do vírus. O nosso vírus, o vírus hoje que está circulando de forma predominante é o H1N1. Então, neste momento, isso não faz diferença. E, mais uma vez, é importante deixarmos claro, né, para o nosso telespectador, a vacina que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda, a vacina que a maioria dos países utiliza nas suas ações de vacinação, é uma vacina trivalente. Uma questão que também gera muita dúvida é se a vacina que está sendo aplicada atualmente, ela está atualizada até o vírus do ano passado. Como é que ela protege contra o vírus desse ano? Isso acontece. Isso é feito baseado em estudos epidemiológicos. Então, os estudos epidemiológicos apontam que, quando você define a composição da vacina para a temporada de 2016, a definição da composição dessa vacina ela é feita no final de 2015. Certo? E isso tem sido comprovado, e isso tem sido o suficiente para identificar a adequada composição da vacina por ano seguinte. Doutor Focaccia, qual é a recomendação para as escolas, por exemplo? Se algum aluno ficou doente, confirmadamente, o que é que tem que acontecer dentro dessa escola? Não poderá haver aulas, aquele ambiente tem que ser... Não, essa criança tem que ser mandada para casa. E ela não deve ter contato com as demais crianças, né? Fechar a escola não há necessidade. A criança deve se abster de assistir aula, simplesmente isso, né? Esse é o cuidado que deve se tomar. Mas considerando tudo isso que a gente já conversou, sobre o ambiente contaminado, no caso de uma escola, carteiras, maçanetas, eventuais materiais didáticos ali, quer dizer, isso não traz risco, não traz perigos para outras crianças? Se uma criança começou a tossir, espirrar, tem que ser feita a higienização da escola. E essa criança tem que ser isolada, né? Não há necessidade. Diferente do fato de se houver várias crianças que estão desenvolvendo gripe naquele local, aí é uma outra situação. Então, cada caso é um caso, né? Não existe uma recomendação única para todas as escolas. Preciso ter bom senso. Se todas as crianças, ou várias crianças estão desenvolvendo gripe, é óbvio que é possível até fechar a escola por um tempinho. Mas, de um modo geral, o caso índice, a primeira criança que desenvolveu gripe, o que se faz? Higienização da escola, pode-se fechar por um dia, faz toda a higienização, essa criança é isolada e toca em frente. Doutor Ilse, qual é a higienização que a gente deve fazer dentro de casa, considerando o que já é feito, com base no que é feito nos hospitais, por exemplo? Olha, na verdade, a higienização é uma higienização normal, nós não precisamos muita coisa. No caso, a água e sabão para as mãos é o suficiente. Evidentemente que a gente fala do álcool gel, o álcool gel pode ser um auxiliar disso aí, é uma coisa mais fácil de se fazer. E com relação aos móveis, aos utensílios domésticos, por exemplo, a limpeza normal, nós não precisamos muita coisa, não. Por exemplo, para hospitais, nós limpamos os móveis com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária numa concentração diferente daquela usada em casa, certo? E o álcool gel. Fora isso, nós temos no caso, por exemplo, de crianças que começarem a ter alguma coisa numa escola, ou qualquer... Quer dizer, o uso de máscara e o isolamento, a separação, a gente fala isolamento, pode pensar uma coisa mais grave, não é isolar, a criança não vai ficar isolada, você coloca a máscara e trata a criança, em 3 dias ela não é mais contaminante. Aliás, se me permitir, o uso de máscara, a máscara quando está umidificada, ela perde a capacidade de reter a filtração do vírus. Então, quem vai utilizar uma máscara tem que trocar a cada 4 horas. Ou se ele tem um excesso de eliminação de umidade, rapidamente essa máscara perde a capacidade de retenção do vírus, né?
Então, o que a gente vê é muito comum em determinadas sociedades, existe uma consciência em relação aos cuidados para não se transmitir determinadas doenças, quer dizer, é um hábito que a gente não tem aqui no Brasil, isso precisa ser aprendido ainda, então. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma questão cultural. Esse ano nós tivemos uma questão inusitada, porque enquanto nós estávamos falando de chikungunya, dengue e Zika vírus, que trouxe a microcefalia associada, a gente não sabe ainda qual que é exatamente o mecanismo pelo qual o vírus pode ou não causar isso, mas de qualquer maneira está associado. Enquanto nós estávamos discutindo isso, apareceu a H1N1, e com uma letalidade que está um pouquinho maior do que a gente estava acostumado. Então, realmente, esse ano nós estamos, eu acho que não dá para dizer que o surto epidêmico seja uma coisa boa, mas eu não tenho dúvida, nós estamos aprendendo no tranco, a população está realmente atenta, não é motivo para pânico, mas é motivo para aprender e nos aculturarmos a conviver com isso. Eu sou o menos adequado aqui, diante do Dr. Focácia, diante da Helena, a falar sobre vírus. Mas, evidentemente, o vírus, a virologia é uma ciência muito interessante e nós estamos sempre sujeitos a aparecer um novo vírus. Não que ele seja novo, mas que ele passe a desenvolver determinada doença a partir de uma outra situação que ele encontra, uma mutação simples. Isso nós tivemos, por exemplo, o vírus da AIDS, que é uma epidemia de pouco mais de 30 anos, ele não é novo, mas ele foi desenvolvido, ele passou do macaco para o homem no final da década de 70. O H1N1, ele passou do suíno para o homem a partir do final dos anos 2000. Quer dizer, então, essa mutação que os vírus sofrem, nós estamos sempre sujeitos a isso. E cada vez mais nós vamos estar sujeitos a isso. Por que nós não estávamos sujeitos a isso anos antes? Por causa do Dr. Focácia falou no começo, a mobilidade das pessoas. O vírus hoje sai da Europa e chega aqui em 10 horas. Ele sai dos Estados Unidos e chega aqui em 8. Ou seja, o mundo está globalizado também nessa questão das doenças. Doutor Focácia, sua conclusão sobre o nosso tema, bem objetivamente. Pois não. Sua conclusão sobre o nosso tema, o recado, a mensagem que fica para a população. Eu acho que a população não deve ter pânico diante dessa situação. Nós já tivemos outras epidemias. O vírus de influenza, ele já causou no século passado várias grandes epidemias. A epidemia, inicialmente, lá no início do século passado, a gripe espanhola, em que naquela época o atendimento era muito deficiente, muito precário, e morreu muita gente no mundo. Depois vieram várias gripes na década de 50, 60, a gripe asiática, a gripe em 57, né, que teve a gripe asiática, que depois em 68 a Hong Kong, a gripe do frango, né, em que alguns países como o Japão, a Austrália mataram milhões, a Rússia mataram milhões de frangos, né, também atingiu mais de 200 países. Depois tivemos a gripe russa, que foi menor. A maior de todas, no final do século, foi em 2009, 2010, em que ali nós aprendemos muito com essa epidemia. Ela atingiu praticamente o mundo todo e através desse modelo epidemiológico de 2010, de 2009, 2010, é que nos permitiu conhecer muita coisa a respeito da gripe. Okay. E agora nós estamos enfrentando uma nova situação, já com conhecimentos prévios bem estabelecidos. Doutora Helena, a sua conclusão, 15 segundos, bem objetivamente. A minha mensagem é: não há necessidade de pânico, né? As ações de vacinação serão para quem? Para os grupos que precisam mais, aqueles grupos que, uma vez se infectando pelo vírus de influenza, terão maior risco de evoluir com complicações. Por isso, a ação de vacinação será para quem? Para os grupos prioritários.
Quero agradecer a presença de todos nesse programa em discussão especial aqui na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre o vírus H1N1. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.